Bom dia! Bom dia! Bom dia para quem tá aqui ao vivo, né? Boa tarde, boa noite para você, o horário que você estiver assistindo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos começando aqui o Café com Fé, nosso programa semanal. Toda terça-feira, às 6h59 da manhã, nós nos reunimos aqui para falar de fé. Apenas de fé nesse Instagram. O presente do Senhor Jesus pra gente. E nós estamos há 4 terças-feiras já meditando no livro de Apocalipse. A gente tá falando sobre as 7 cartas, né? As 7 tipos de cristãos, pessoas que se dizem cristãs, as 7 tipos de igreja, advertências, elogios, só advertências e conselhos do Senhor Jesus pra gente, né, que está dentro da igreja. E nós nos encaixamos dentro de uma dessas 7 igrejas aqui. Pra você que tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Fala aqui pra mim que eu quero te dar boas-vindas, tá? Eu sei que tá chegando muitas lojistas aqui, já chegou mais de 3.000 lojistas essa semana aqui no Instagram, e eu tenho certeza que é o próprio Deus que trouxe vocês e também para participar dessa comunidade aqui de fé, né? Nem todo mundo do Insta participa aqui desse programa de fé, mas é isso aí. É por isso que a gente faz em um dia específico e tem abençoado a vida de tantas pessoas, inclusive a minha, gente. Bom dia pra vocês. Bom, pessoal, antes de começar aqui, vamos mandar aviãozinho. Convida aí o máximo de pessoas que você puder, porque isso sim, essa sim é uma live relevante, né? É uma live que fala da alma, fala daquilo que realmente nos sustenta. Então, se alguém já falou alguma coisa com você, já reclamou, já questionou da vida, tá precisando de uma palavra, todos nós precisamos, né? Mas deixa Deus te usar nessa manhã. Então, manda um aviãozinho pra alguém, fala, olha, vem assistir comigo, escreve um textinho, escreve um recado, vem assistir comigo essa live, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Ou então, Jesus mandou te enviar esse convite e eu tenho certeza que... E o resto... o próprio Deus faz, não é verdade? Então vamos subir coraçãozinho aqui pro Instagram distribuir essa live, apesar do Senhor Jesus não contar com quantidade. Então você que tá aqui, saiba que foi o próprio Deus que te trouxe. Bem-vindo, quem falou que é a primeira vez, deixa eu ver. Alunas, eu tenho alunas aqui, gente, é lindo ver como Deus age. Sara, bem-vinda, viu? Bem-vinda. Que o Senhor Jesus possa falar poderosamente por você nessa manhã. Bom, vamos lá, vamos começar. Como eu já trouxe um spoiler aqui, a gente está meditando nas 7 cartas de Apocalipse. E o livro de Apocalipse foi escrito para aqueles que se dizem cristãos, né? Para aqueles que estão dentro da igreja. Não foi nem escrito para quem está do lado de fora, para quem nunca ouviu a palavra. Então são palavras duras do Senhor Jesus que nem sempre a gente quer ouvir, né? É lindo a gente falar, Jesus te ama, Jesus vai te abençoar, você vai ter um casamento feliz, você vai ter uma vida próspera, uma vida abençoada. É lindo ouvir isso, né? Às vezes a gente só quer ouvir aquilo que realmente massageia o nosso coração, aquilo que realmente vem de encontro aos nossos sonhos. Mas quando a gente fala de salvação, nem todo mundo quer ouvir, não é verdade? Então, mas aqui eu não tô pra falar o que eu quero, tô pra falar o que o Senhor Jesus ordena. Então, por isso, nós vamos fazer uma oração aqui agora pra que Ele venha falar conosco. E se você puder, feche os seus olhos aí também, vamos fazer uma oração juntos aqui. Já tá com o seu café aí? Eu vou ter que fazer uma caneca oficial do Café com Fé, e depois vocês me indicam um lugar pra mim fazer uma caneca aqui. Bom, vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa manhã nós nos reunimos aqui, mais uma terça-feira, meu Pai. Que privilégio, que prazer, muito obrigada por nos convidar para sentar à mesa com o Senhor, para ouvir o Senhor falar conosco, ouvir os teus conselhos,
Fala conosco, exorta-nos também, meu Pai. Fala aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente quer escutar. Que haja um antes e depois dessa palavra, meu Pai. Que o Senhor venha sentar aqui no lugar que é do Senhor. Assuma o teu lugar, meu Pai. Não permita que eu venha falar nada que venha de mim mesma, mas que da minha boca saia as palavras do Senhor, que saia como um raio, meu Pai, que atravesse essa tela e que venha impactar, que venha transformar, que venha agir o poder do Senhor, meu Pai, para que o teu nome seja honrado, o teu nome seja glorificado, meu Deus, e que para que a gente venha abrir os olhos e despertar do sono da morte, meu Pai, para aquilo que verdadeiramente importa, que é a salvação da nossa alma. E foi isso que o Senhor Jesus veio fazer, foi isso que o Senhor veio fazer quando o Senhor esteve aqui. Então, que o Senhor venha fazer a tua obra nessa manhã. Estamos aqui para te ouvir, meu Pai. Que seja feita a tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, eu separei uns slides aqui, e aí a gente vai falar da quinta carta, pessoal. Quem quiser acompanhar aí na sua Bíblia, tá lá em Apocalipse 3, tá? A quinta carta fala da igreja de Sardes. Gente, eu vou falar com vocês. Eu tô há uns 4 dias meditando nessa carta de Sardes. O quanto isso, assim, me trouxe um temor muito grande. Eu fiquei até zonza, eu fiquei tonta, dormi pensando, já sonhei com essa palavra. E Deus falou muito comigo através dessa carta. E essa o Senhor Jesus, nessas 7 cartas, né? Ele começa elogiando e depois ele vem com exortações. Das 7 cartas, 2, só recapitulando para quem tá aqui pela primeira vez, quem quiser acompanhar depois, todas as lives do Café com Fé estão aqui no perfil, tá? E nós temos também um canal do YouTube, e aí você pode assistir lá também. E tem um canal do Telegram, quem quiser entrar me manda um direct depois, tá? Hoje nós vamos falar da quinta. E das 7 cartas, só 2 não foram exortadas. E uma delas não recebeu nenhum elogio. E essa é a carta de Sardes, que fala de pessoas que têm nome, de que vivem, mas estão mortas espiritualmente. Então, eu consegui enxergar os meus erros aqui nessa carta, e a gente tem que se encaixar aqui nas palavras, né? Vai ser em uma ou em outras igrejas. Eu já falei das outras igrejas aqui e vi alguns detalhes em outras. A vida espiritual é assim. A gente tem que realmente vigiar todos os dias e endireitar os nossos caminhos para que a gente possa ser perfeitos diante de Deus. E ser perfeito é ser justo para Ele, né? Claro que o único que nunca vai errar é o próprio Deus, né? Mas Ele tá sempre nos dando uma chance, uma oportunidade. Então, a meditação nessas 7 cartas aqui é uma oportunidade para você e para mim. O que eu tô falando aqui serve para mim também. Então, a gente vai acompanhar aqui, e eu deixei alguns resumos aqui que eu vou acompanhar. Depois, quem quiser printar, quem quiser ler em casa, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui a leitura. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Jesus aqui dando um conselho através do discípulo dele, que ele inspirou para poder escrever e direcionar essas palavras. Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Vocês sabiam que o Senhor Jesus, ele tem os 7 Espíritos de Deus? Vocês já ouviram falar disso, dos 7 Espíritos de Deus, gente? A gente tem que buscar essa totalidade. Nas minhas orações eu tenho falado, meu Deus, que os 7 Espíritos do Senhor possam me envolver. Então, são segredos do reino dos céus que realmente transformam a nossa vida dia após dia. Porque às vezes a gente perde tanto tempo, né, só pedindo coisas aqui terrenas, quando que realmente vai enriquecer a nossa alma, vai nos tornar ricos, a gente pedir as coisas que vêm do alto, né? Então, o Senhor Jesus, ele tem os 7 Espíritos de Deus. Se você não sabe, o número 7 representa a totalidade de Deus. Então, você vai ver Deus, se você ler na Bíblia, você vai ver ele falando muito o número 7. Então, os propósitos que eu faço de fé, muitos são de 7 dias, a gente sempre usa muito o número 7.
para simbolizar mesmo a perfeição do próprio Deus, né? E a gente usa a fé, né? Que é por meio da fé também que a gente é salvo. E a fé sem obras, ela é uma fé morta. Não adianta a gente falar que tem fé e não agir a fé, não tomar atitude. O que vai mover a minha vida e a sua é realmente tomar uma postura depois disso aqui que a gente ouvir. Se a gente realmente ouvir isso aqui e sair e continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, então o Senhor Jesus não revelou a palavra pra gente. Ele revela para aquele que realmente tem uma consciência e toma uma atitude. Isso é arrependimento, é tomar uma atitude imediata. Então, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha o número 7 de novo. Conheço as tuas obras. Ele começa essas cartas sempre falando, né? Eu conheço as suas obras, ou seja, eu conheço você. Eu sei quem você é no seu íntimo, no trabalho, no banheiro, dentro da igreja. Eu sei se você está me louvando com os lábios ou de coração sincero. Eu sei se você está se entregando de corpo, alma e espírito, ou se você está me buscando só por conta de uma bênção. Eu sei se você está com o coração em mim, ou se você está com o coração no seu marido, ou se você está com o coração no seu filho, ou se você está com o coração nas coisas dessa terra. Eu sei se você está me buscando por aquilo que eu sou ou por aquilo que eu tenho. Muitas pessoas chegam até a igreja por conta de problemas, né? Ou a gente chega até Deus por amor, ou a gente chega pela dor. E o próprio Deus, ele permite para mostrar o quanto ele nos ama, né? E a maioria das pessoas chegam até a igreja, assim, chegam até a igreja destruídas, né? Cheia de problemas. Mas e qual o problema nisso? Nenhum, né? Isso realmente é o que o próprio Deus permite por amor a nós. Mas o grande problema é que muitas permanecem e continuam na igreja por conta dos seus problemas, buscando a Deus para resolver os seus problemas, indo até a igreja para falar com Deus: olha aqui, Deus, meu problema é esse, esse e esse. Quando o calo aperta, vai. Essa é a situação de muitas pessoas, se não a grande maioria, né? Então ele tá falando aqui: eu conheço vocês, eu conheço as suas obras. Então a gente pode falar, eu posso falar pra vocês que eu sou uma pessoa, mas ele sabe quem eu sou de verdade, ele sabe quem o Everton é de verdade, quem você é de verdade, que tem nomes de que vive e está morto. Olha aqui falando o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus de misericórdia, o Senhor Jesus de amor, aqui exortando esse tipo de cristão. Você tem nome que vive, mas está morto. E infelizmente essa é a realidade da maioria das pessoas que estão dentro da igreja. Mas está julgando? Não, não estou. Porque na parábola do semeador, o semeador saiu a semear. De 4 sementes que ele semeou da palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele trouxe como uma analogia, né, do que acontecia na época. Por isso que a linguagem é difícil, porque ele traz aqui representatividade de coisas que aconteciam na época, que hoje não faz parte hoje, se o Senhor Jesus fosse escrever a Bíblia de novo e trazer exemplos, ele ia trazer o Instagram, a internet, a tecnologia, né, para que a gente possa se enxergar. Então, da parábola do semeador, das 4 sementes, uma só caiu em terra boa. E o Senhor Jesus, ele é muito enfático ao falar aqui que poucos são que vão herdar a vida eterna. Então, se ele fala poucos, a realidade da maioria é estar enganado. Isso aqui é só a gente pensar, né? Não sou eu que tô falando, tá escrito aqui, é só a gente raciocinar. Então, conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto, ou seja, vive de aparência, né? Quem olha para essa pessoa acha realmente que porque ela é caridosa, ou porque ela é dizimista, ou porque ela vai na igreja todos os domingos, que ela é 100% Jesus, porque ela anda com aquele adesivo no carro, que ela é 100% Jesus, né? Ou anda com a Bíblia debaixo do braço. Ou porque ela posta, ou porque ele ou ela, tá? Posta versículos bíblicos, essa pessoa é de Deus, né? Mas a gente vê uma pessoa, se ela é de Deus ou não, pelos frutos. Sim. Se ela sustenta ou se ela não sustenta aquilo que ela fala, né? São as atitudes, né? Se ela dá frutos pro reino, ou as atitudes e reações dela,
né? Então o diabo ele não consegue imitar Deus nesse sentido. O espírito enganador está no meio das pessoas, mas ele não consegue imitar. Quem é de Deus sabe quem não é, porque o Espírito Santo testifica, né? Quem é luz e quem é trevas. Ser vigilante. Olha aqui o Senhor Jesus falando pra gente. Ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O Senhor Jesus falando pra gente vigiar, porque não achei as suas obras perfeitas diante de Deus. É perfeito em alguma coisa, mas em outra deixa a desejar, né? O que o Senhor Jesus falou muito comigo aqui nessa carta é sobre ser perfeito no sentido de começar às vezes um propósito, ou ele dá a direção de fazer um propósito e aí às vezes a gente deixa para depois, não faz aquele propósito. E nesse sentido eu me vi muito aqui nessa carta. Poxa, Deus já mandou fazer e às vezes a gente vai lá, deixa pra depois. Vamos fazer outro horário, vamos fazer outro dia, né? E isso me impactou de certa forma, que eu fui e comecei todos os propósitos que Deus já tinha me orientado pra fazer e que eu fui deixando pra depois, né? Então, não é só no sentido de propósito, né? Tem gente que nem propósito faz. E até aquele momento de intimidade, que muitas das vezes na parte da manhã, ao acordar, a correria da vida, o próprio Jesus te chama. De alguma forma ele te dá um sinal. Vem aqui, conversa comigo. Vamos conversar. Jejum. Me conta a sua vida. Faz um jejum, sacrifica a sua carne. E aí muitas das vezes a gente no dia a dia, que é esse colorido desse mundo, é a enganação desse mundo, né? A gente não tem tempo, depois eu faço. E fica no esquecimento. Esse é um dos grandes problemas que acontece. Né? Às vezes é muito perfeito, uma pessoa muito boa, que é sempre muito caridosa, né? Que ajuda faz algumas ações, né? E que isso é um dos princípios de quem é do próprio ser humano, né? A gente realmente fazer essas obras aí. Mas na hora de ter tempo com Deus dentro de casa, de abrir a palavra, então não adianta a gente ser bom, legal em algumas partes e em outras não. Porque em relação a Deus nós temos que ser perfeitos. Perfeitos é ser justo, é procurar o máximo possível fazer as coisas dele com espontaneidade. Sabe? Vocês estão aqui de forma espontânea. O Senhor Jesus trouxe. Quem ficar aqui até o final é porque realmente o Senhor Jesus quer falar e você quer ouvir. O Senhor Jesus ele não obriga ninguém a fazer nada, né? Então, ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido. Nós estamos aqui há um pouco mais de um ano. Então, quem está aqui com a gente já tem há um tempo, independente se faz 2 semanas, 3 semanas, já tem recebido muito, já tem ouvido muito. Só que muitas pessoas falam, amanhã eu entrego a minha vida. O meu tempo não chegou. O tempo é agora. Porque o Senhor Jesus, ele falou que ninguém sabe o dia e nem a hora. Que ele vai vir como um ladrão. Só que, infelizmente, as pessoas não estão preocupadas com a salvação da alma. Estão preocupadas só naquilo que elas podem pegar. Só que o Senhor Jesus falou, não se atente para as coisas que vocês podem pegar. Porque isso é passageiro. Nós não vamos levar isso. Se atentem, se preocupem com as coisas eternas. Com as coisas que vêm do alto. Só que muitos de nós estamos mais preocupados com os afazeres aqui na terra. E é assim que o diabo age, colocando obstáculos, colocando situações, colocando preocupações, colocando problemas. E aí a pessoa vai e entra numa depressão. E aí ela tem tempo pra tudo, de menos pra Deus. Quando você vai chamar, vamos fulano. Hoje eu não posso, hoje eu tenho médico. Hoje eu não posso, hoje eu tenho aquilo. E aí entra aquela parábola das bodas do cordeiro, né? Que o Senhor Jesus, ele contou, dando o exemplo, que um homem, ele foi convidar as pessoas para bodas. Só que as pessoas estavam cheias de coisas para fazer e ninguém pôde ir. E aí ele saiu convidando qualquer pessoa ali na rua. E é exatamente assim. Porque quando a gente fala sobre as coisas de Deus, a gente não tem tempo. Porque a gente só quer ouvir aquilo que realmente massageia o nosso ego, né? E as coisas e o Senhor Jesus, ele conhece as nossas obras. Ele é justo, ele é amor, mas ele é justo, né? E até mesmo sobre as bodas, o exemplo das bodas, quando fala que foi chamando quem estava na rua, é um exemplo clássico, que muitas das vezes a gente quer levar a nossa família pra fé. A gente tá ali buscando, chega, vamos marido, vamos esposa, vamos pai, vamos mãe, vamos filho.
e eles não querem. Mas o Senhor Jesus deixou as bodas como exemplo, porque não é... Se a nossa família não quer ir agora para o reino de Deus, interceda por eles, mas leve a palavra para aqueles que querem. Foi isso que o Senhor Jesus também deixou nas bodas. Então nós temos que fazer as obras, os frutos, nós temos que trazer esses frutos para o reino. E é por isso que Jesus, ele salva uma pessoa, né? E quando ele fala aqui, tem nome de que vive, ou seja, a aparência, tem aparência, mas está morto, ou seja, não tem nada de Deus. Isso é muito forte, né, gente? E é a realidade da maioria das pessoas dentro da igreja. Porque na igreja o diabo é o primeiro a chegar. É o primeiro, porque ele é esperto, né? O Senhor Jesus já nos alertou. Vigia, ele tá falando aqui. Vigia. O diabo veio pra matar, roubar e destruir. Mas quando a gente fala disso, a pessoa fala, ai, mas nossa, não quero ouvir falar, né? Mas o diabo não chega de chifrinho, falando, eu sou o diabo. Não, ele não chega. Então, ele vem sutil. A gente vai terminar de ler aqui, vamos passar as anotações que a gente fez, tá? Pra não esquecer nada. Que foi tão forte que eu falei, vamos anotar, porque realmente a gente não pode esquecer nada. Lembra-te, pois, do que tens recebido, ou seja, será mesmo que quem tá agora descolando a alma do corpo não ouviu a palavra de Deus? Não ouviu sobre salvação? Ninguém vai partir dessa vida sem ter ouvido sobre a salvação, para que não chegue perto diante do Senhor Jesus e fale, mas eu não ouvi, mas eu não sabia. Ele vai dar oportunidade, está dando oportunidade para todo mundo, né? Existe lá na nossa cabeça, lá no nosso subconsciente, um aparelhinho que grava tudo que a gente vê, tudo que a gente fala, tudo que a gente ouve. Tá no nosso inconsciente, a gente não lembra. Então imagina a gente diante do trono de Deus e ele pegando esse aparelhinho aqui, colocando esse arquivo um pendrive, colocando e abrindo tudo que tá lá dentro. Exatamente. Mas eu não sabia, eu não fiz, não fez. Olha aqui, né? Então, ninguém, né? O Senhor Jesus não faz acepção de pessoas. Todo mundo que tá descolando a alma do corpo agora ouviu e aí tomou as suas próprias decisões, né? Então lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. O Senhor Jesus tá aqui nos dando essa orientação de arrependimento. Oportunidade, né? Para quem tá vivo ainda nesse mundo terreno. Exatamente. Ainda tem oportunidade. Porque o Senhor Jesus, ele veio para pregar o arrependimento. Arrependam-se. Ele não veio para as pessoas perfeitas, as santidades, exatamente, nada disso. Se vocês pegarem, para as pessoas se arrependerem. Se vocês pegarem o livro de João, o livro de Marcos, o livro de Lucas, depois o livro de Atos, que foi quando o Senhor Jesus ele subiu aos céus e deixou os seus discípulos, e aí veio a conversão de Paulo e Pedro, eles pregavam exatamente as pisadas do Senhor Jesus. Arrependimento. Por isso que eles eram odiados, por isso que eles eram perseguidos. Se você quer saber se você está agradando a Deus ou não, se você é de Deus ou não, se você não está sendo perseguida por conta da sua fé, alguma coisa de errado tem. Porque o Senhor Jesus, ele já alertou aqui na palavra que aqueles que são dele seriam perseguidos assim como ele foi. E não sou eu que estou falando isso, está escrito aqui. Então a gente tem que meditar na palavra e pensar. Nós somos inteligentes, o Senhor Jesus nos deu inteligência. Então vamos pensar. Eu estou sendo perseguido por conta da fé? Da fé, não é por conta de atitudes erradas que a gente toma e realmente colhe as consequências, não, né? Então o Senhor Jesus, ele nos alertou em relação a isso. Então a gente tem que pensar, se nós realmente estamos agradando a Deus, nós estamos sendo perseguidos. Ora mais, ora menos, mas principalmente quando você começa, na hora que você converte, vem todo mundo para falar. Todo mundo para falar contra a sua fé, todo mundo para criticar a sua fé. Isso é um fato. E o Senhor Jesus ainda disse, foi ele que falou, né? Que aqueles que iam se levantar, em primeiro lugar, seriam os membros da sua própria casa. Pessoas próximas de você. E a gente tem exemplo, a gente viveu isso, né, amor? E é o próprio exemplo de não tem como agradar dois senhores. Se você tá vivendo no mundo e você se entrega para o Senhor Jesus, não tem como agradar as pessoas que estão vivendo no mundo, vivendo para o mundo, mesmo que elas não tenham entendimento do mundo espiritual. Mas existe essa divisão. E aí não tem como ficar em cima do muro. Ora agrada o mundo, ora estar no meio das pessoas, né, curtindo entre os escarnecedores. Entre as obras incompletas, né? Sim. Então eu sou dizimista, mas isso aqui eu faço do meu jeito, né? Eu vou na igreja, mas eu não tenho comunhão com Deus em casa.
né? E, enfim, são detalhes e a gente precisa amarrar tudo. Eu tô ali na igreja, eu tô na fé, mas essa mentirinha é necessária. Porque senão eu vou brigar com a minha esposa. E, gente, não deixa eu existe falar com você. isso. Não existe mentirinha. O maior pecado, o maior pecado que afasta aquelas pessoas que se dizem de Deus, né? Se dizem de Deus. Por isso que a gente é muito enfático em falar do batismo com o Espírito Santo. Que é algo que a gente precisa buscar. Tem que ser em primeiro lugar, tem que ser com muita sede de conquistar o batismo com o Espírito Santo. Se vocês lerem o livro de Atos, fala de forma clara sobre o batismo com o Espírito Santo. A forma como Jesus usava Pedro e os seus discípulos para anunciar o batismo com o Espírito Santo. E as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Pessoas já grandes, pessoas já adultas, pessoas que tinham passado pelo batismo nas águas e depois elas estavam ali buscando e entenderam o que era o batismo com o Espírito Santo. Por 30 anos da minha vida, eu não sabia o que era o batismo com o Espírito Santo. Eu achava que era só descer as águas e que eu já estava batizada. Agora, vamos parar para pensar. O Senhor Jesus morreu na cruz por quê? Por que ele passou pela morte de cruz? Será que foi para nos dar só uma família? Será que foi para nos dar um carro? Será que foi para nos dar só um emprego? Será que foi para nos dar só aquilo que a gente quer? Ele passou por algo tão forte, tão terrível. Por algo que, se ele fala que é pra gente não se atentar nas coisas que a gente pode pegar, e sim naquelas que a gente não vê, inclusive, é um versículo que eu deixei aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vai estar mais pra baixo. Os versículos estão embaixo, aqui, ó. Os 3 de baixo são versículos. Deixa eu ver. Tá escrito, a gente não tá falando isso da nossa cabeça. Tá escrito aqui. Se o Senhor Jesus, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se vêm, mas nas coisas que não se veem, porque o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Ou seja, a nossa vida espiritual, a nossa alma, ela é eterna. E será que o Senhor Jesus morreu por nós por conta de coisas que a gente vê e pode pegar? Ou foi para nos dar oportunidade de salvação? Ou foi para mostrar pra gente o valor que tem a salvação de uma alma? E será que a gente está preocupado com isso no nosso dia a dia? Será que a gente está se dando conta da importância de cultivar isso aqui? Porque ele falou que nós vamos ser julgados conforme aquilo que a gente pratica. Conforme as nossas obras. Tá escrito na palavra, não sou eu que tô falando. Não sou eu que tô falando. E aí, vamos continuar aqui. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido e guarda, ou seja, guarda isso aqui que você está ouvindo. E guardar isso aqui é praticar. Não é simplesmente ouvir, eu já sei. Não, é guardar. Guardar é praticar. E além do que, você pode pegar até trazendo para as informações que a gente aprende. Vamos dizer, você estudando em qualquer área. Se você não pratica, vai sair da sua memória aquele aprendizado. Então, da mesma forma, sabiamente, Jesus fala, guardar. E o guardar é colocar em prática aquilo que ele está nos ensinando hoje. E todos os dias, né? Guarda-o e arrepende-te. Então, o Senhor Jesus, ele veio para pregar o arrependimento. Ele tá nos chamando, nos convidando ao arrependimento. Se tem alguém aqui que acha que não precisa de se arrepender de nada, essa pessoa está enganada. Aquele que está de pé, cuida para não cair. Cuidado com a vaidade, cuidado com a prepotência, cuidado com o orgulho, cuidado com a arrogância. Porque Jesus, ele não salva ninguém para se achar superior, melhor do que os outros. Eu tenho e você não. Né? O Senhor Jesus, ele salva pra gente salvar. É um dos mandamentos. Ama o próximo como a ti. É um dos mandamentos. Então, você quer uma pessoa mais humilde do que Jesus? Ele é um rei e veio para morrer por nós. E ele fala, ide, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aí ele fala que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ele está buscando pessoas sinceras, pessoas humildes que ele possa usar. Ele quer usar a mim e você para ir de encontro aos sofridos. Ele não veio para os sábios, ele veio para os que estão sofrendo, gemendo, padecendo. O Senhor Jesus, ele não ficava em templos, ele não ficava na casa dos escribas, dos fariseus, ele não ficava na casa dos líderes da igreja na época. Ele ficava na casa dos humildes, ele passava de casa em casa.
ficava na casa dessas pessoas. E aí os humildes, só para colocar uma observação, não é os humildes que são os pobres, não, ele veio para os ricos e para os pobres, do mesmo Exatamente. jeito que a chuva vem para o bom e para o ruim. Tanto que José de Arimateia era o homem mais próspero na época em Jerusalém, e ele estava na casa de José de Arimateia, como de qualquer pessoa que o recebesse. Zaqueu também, né? Sim. Zaqueu, um ladrão, ele ficou na casa arrependeu. de Zaqueu. E ele falou, hoje a festa nos céus, quando Zaqueu se arrependeu, né? Exatamente. Que é um exemplo que está na palavra. E arrepende. E se não vigiares, olha Jesus falando, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá a que hora sobre ti virei. E aí a gente fala, Jesus tá voltando, ó. Esse povo tá falando que Jesus tá voltando. Tem quanto tempo que eu tô escutando que Jesus tá voltando? Não, na minha hora eu vou entregar minha vida pra Jesus. Os sinais estão aí, só não vê quem não quer. E se o Senhor Jesus não, Jesus vem como um amigo, não, nesse momento? E aí, não. Não, ele vem como um ladrão, né? E aí, o que é o ladrão? O ladrão, ele não avisa que tá vindo na sua casa, né? O ladrão, ele não bate na porta. Oi, tô aqui na porta. Não. O ladrão vem sem misericórdia. Exatamente. E nesse momento, Jesus virá sem misericórdia. O ladrão não tem misericórdia de falar, não, aqui, ó, eu vou levar só essa parte aqui. Ou, não, eu tô com dó dessa pessoa aqui. Ela errou, mas eu tenho dó dela. O ladrão não quer saber de nada o que você fez, não. Ele vai lá e vai fazer o que tem que ser feito. Na cabeça dele, né? Exatamente. Mas aí Jesus, com a sua perfeição, ele vem realmente como um ladrão nesse sentido, que ele não vem para ter dó, misericórdia, pode ter choro, pode ser o que for, que nesse momento ele não vai vir para olhar o sentimento de ninguém, a desculpa de ninguém, ele vem como um ladrão mesmo. Exato. E aí vem o julgamento. E nós somos a minoria aqui, né, gente, nessa live. Muitas pessoas entram, saem, não tem tempo, não dá pra ficar, não dá pra ouvir. Ai, coisa chata, falando disso, falando daquilo. E aí a gente que parece os malucos, né? A gente que parece os loucos, os bitolados. Mas se você pegar como exemplo lá na época de Noé, né, era só Noé que construiu a arca. Noé ficou 100 anos construindo uma arca e o povo lá vivendo segundo aquilo que eles pensavam, usando a sabedoria que Deus deu para favor de si somente, olhando para si somente. E aos olhos daquelas pessoas, Noé era maluco, bitolado, e quando veio o dilúvio, a porta fechou por fora. Por quê? Porque eu acho que Noé deve ter tido misericórdia daquele povo, né? Noé deve ter pensado, meu Deus, abre essa porta para essas pessoas. Mas ela foi fechada por fora. Foi o próprio Deus que fechou. E isso está na palavra. E foi salvo só Noé e a família. E a família ainda foi salva por conta da fé de Noé, hein? E aí todo mundo fala, né? Não, mas Deus é amor. Deus vai ter misericórdia. Mas vai chegar um momento que não vai ser um momento de misericórdia dele, e sim da justiça. Como exemplo, na época de Noé, foi ver a justiça de Deus. Entrou a família de Noé pela fé de Noé, pela crença de Noé e obediência de Noé em Deus. Todos entraram e foi fechado por fora. E aí não tinha como abrir para ninguém. Para ninguém. E vai acontecer esse dia como ele deu o exemplo, que ele vai vir como ladrão. Mas não é apenas no momento lá do arrebatamento que ele vai vir como ladrão. Todos os dias. Aqui, uma pergunta que eu faço para todos nós, tá? Eu me incluo. Quem pode garantir que todos nós que estamos aqui vamos estar vivos no final do dia? Nós não temos essa garantia. A gente vive por um fio, né? Nós vivemos por um fio. Então esse é o momento do ladrão. Se estivermos em Cristo, entregues a Ele, aí sim haverá salvação. Se não, nós estaremos sujeitos à segunda morte. E uma das maiores provas que uma pessoa ela não tem comunhão com Deus é que a maioria das pessoas tem medo da morte. Você tem medo de voltar para sua casa? Eu não tenho medo de voltar para minha casa. Por que você não tem medo de voltar para sua casa? Porque você sabe aonde é a sua casa. Você sabe como chegar na sua casa. Você sabe o que te espera na sua casa. Então, quem tem medo da morte não sabe para onde vai. Porque não tem certeza que vai voltar para casa. Porque é melhor estar aqui nesse mundo ou melhor estar do lado de Deus?
Eu preferia estar do lado dele. Então tem horas que a gente fala isso que as pessoas pensam, nossa, mas eu tenho muito que viver ainda. Olha, se Jesus quiser me levar hoje, eu tô feliz. Pronta. Eu quero porque lá não tem choro, não tem pranto, não tem dor. Lá não tem nada. Pra quem vai? Só que ele falou que é a minoria que vai, né? Então, se você tem medo da morte, é porque você não tem certeza da sua salvação. Você não sabe o que te espera, né? Então aí a gente tem que realmente... O temor tem que crescer e evoluir dentro. Porque não tem como. Imagina você fechar os seus olhos hoje. E aí você esperar que vai encontrar Deus, você olhar para Ele e até mesmo das falas que estão na palavra, você chegar para o próprio Deus, Ele olhar para você assim, Ele dar as costas, você falar, meu Senhor, mas eu te servi, eu falei de seu nome, eu preguei a tua palavra, eu expulsei demônios. Ele, apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. E aí queimar pela eternidade no fogo do inferno. E isso me dá um temor, assim, dentro de mim me dá um temor muito grande. Exatamente. Então, ele falou que vai vir, se a pessoa não se arrepender, eu virei sobre ti como um ladrão. Ou seja, você não sabe a hora, você não sabe o dia, você não sabe quando. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, ou seja, no meio daquela perversidade, no meio das pessoas ali mortas, não era nem morna, nem fria, nem quente, estavam mortas na fé ali. Algumas poucas pessoas não se contaminaram, algumas poucas pessoas permaneceram firmes, e são essas pessoas que a gente tem que imitar. Ao invés de olhar para o homem, que o homem está fazendo, que o homem é falho. Ah, mas eu saí da igreja porque fulano fez aquilo, porque fulano brigou comigo, porque fulano não ajudou a minha família e eu saí. Porque fulano falou mal disso, daquilo, eu saí. Na verdade, você não está se afastando das pessoas, está se afastando de Deus, né? Nesse sentido, claro, né? A gente tem que ter clareza e entender se a igreja que a gente está frequentando é de Deus mesmo. E só um adendo, a salvação é um estado presente. Porque eu já ouvi muitas das vezes, assim, conversando com pessoas, falando, não, mas aqui, eu sirvo a Deus há 50 anos, há 20 anos, há 15 anos. Não, lá atrás eu fiz obras grandes, você precisa de ver, fazer visitas e tudo mais. E aí vem um adendo, que estado de salvação da presença de Cristo é um estado presente. Todos os dias nós temos que estar na presença do Pai. Porque o passado não nos salva e nem o futuro vai nos salvar, é o presente. Se nós estivermos em Cristo no presente, como nós não sabemos o momento da nossa morte, dessa carne nossa podre, que um dia ela vai morrer, mas o espírito não morre, a nossa alma não morre, aí vem o detalhe. Então, estado presente todos os dias ao acordar é um recomeço, é um novo dia. É um novo dia de uma batalha espiritual que nós temos que guardar a nossa salvação. Porque se não guardarmos hoje, a gente não sabe se vamos estar vivos hoje mesmo. E amanhã começa novamente. E temos que estar na presença de Cristo, buscando a Cristo o tempo todo, a todo momento. E aí, pra gente finalizar aqui... Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. E comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Nós estamos sendo dignos de andar vestidos de branco com o Senhor Jesus. A vida que a gente tem levado testifica isso, para que a gente seja digno de andar vestidos de branco junto com Ele. A gente tem que pensar nisso, né? O que vencer? Não, será? Todo mundo vencer? O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aí a gente vai colocar aqui, a gente fez umas anotações aqui, ó, tá? Só tocar aqui. Isso. Sardes, a quinta igreja a quem o Senhor Jesus se dirigiu no Apocalipse, caracteriza-se por obras imperfeitas
incompletas, inacabadas. Aquilo que eu estava falando, né? Sobre começar, não terminar, fazer aqui e não fazer ali. Levar no banho Maria. Jesus entende. Ah, mas o meu problema é esse. Ah, mas é isso. Ah, mas... Enfim, o a mais já nos afasta dele, né? E por estar espiritualmente morta, foi uma igreja que não recebeu nenhuma avaliação positiva do Senhor Jesus, exceto por algumas poucas pessoas que não contaminaram a sua fé. Quem está aqui acompanhando com a gente as 7 cartas, viram que todas elas que a gente falou para trás, as 4, foram elogiadas primeiro, né? Depois veio a exortação. Essa aqui não teve nenhuma avaliação positiva. Essa é uma das mais duras, uma das mais fortes, né? Que só realmente teve exortação. Exceto algumas pessoas que viviam ali naquele meio que não se contaminaram por conta das atitudes dos outros. Aí a gente vê, nós não temos que ficar olhando pro outro, que o outro tá fazendo para poder fazer igual, né? No sentido de, fulano nem tá na igreja, por exemplo, é próspero, então eu não vou também. Eu tô dentro da igreja, mas olha a minha vida como tá, olha a vida de fulano. Fulano tem tudo, fulano é feliz. Será que é feliz mesmo, né? A gente sempre fala muito aqui, né? Que o dinheiro compra uma cama, mas não compra um sono, não compra um casamento feliz, um casamento abençoado. O dinheiro paga um bom advogado, mas não paga um casamento abençoado. Exatamente. Perceba que apesar da generalizada fraqueza espiritual de Sardes, algumas pessoas não se deixaram influenciar pelos maus exemplos e mantiveram a sua fé. Isso mostra que você não precisa errar, tropeçar ou cair, porque isso está acontecendo com outros ao seu redor. É possível se manter limpo e na fé, mesmo se outros estão causando escândalo ou se enfraquecendo ao seu lado. Não se contamine. Cuidado com as pessoas que você anda. E eu falo isso, gente, porque tem lugares, né, que a gente vai e às vezes fala, nossa, pra que eu fui? Era melhor nem ter ido. Tem pessoas... Só de você estar perto, você já pega... Vocês já sabiam que no mundo espiritual, só de você estar perto de algumas pessoas, você pega a carga dela. Só do que a pessoa tá falando, que a pessoa murmurenta, reclamona, só te manda mensagem pra reclamar, tudo tá ruim, nada tá bom, só te liga pra falar de problemas, a voz dela já é chorona, você tá pegando carga daquela pessoa. Só de conversar com ela assim, ó, né? Se você não repreender na mente, tá amarrado em nome de Jesus. A gente tem que repreender o tempo inteiro as coisas que os outros falam, senão... E por isso que a gente tem que vigiar, se guardar mais, né? Imagine quantas igrejas e cristãos vivem de aparência. Tem um belo templo... Isso está falando igreja e pessoas, tá, gente? Porque por que a gente tá falando muito de igreja aqui? Poxa, porque são 7 cartas a 7 igrejas. Então, por isso que a gente tá trazendo isso à tona aqui. E aí, cabe cada um avaliar o lugar que frequenta, o lugar que vai. Muitos, infelizmente, não falam nem sequer de salvação. Então, já tem alguma coisa de errado aí, gente. Vão acordar. Se o lugar que você frequenta não fala de salvação, acorda. Não fala do Espírito Santo. Não fala do Espírito Santo, acorda. Seja curioso, vigia e procura. Então lê a palavra. Aqui, ó, o resumo de tudo, gente. Lê a palavra que ninguém te engana. Ninguém te engana. Lê a palavra. Porque lá tá os mistérios, encantos, encantamentos de Deus. Banda, choro, enfim, revelação, essas coisas. Vigia, acorda. Tem um belo templo, formam um belo coral, possuem belas mensagens, exibem uma organização impecável, tem obras que enchem os olhos. Vida exterior, porém morte interior. Morte interior. Infelizmente, gente, infelizmente, o espírito enganador tá no meio das pessoas. O Senhor Jesus, ele falou que no fim dos tempos o amor de muitos esfriariam. Ele já nos alertou quanto a isso. Isso aqui a gente já passou, né? Peraí, vou pegar outra aqui. Note que a igreja em Sardes, em contraste com as outras, é deixada em paz pelo diabo. Aquilo que a gente estava falando, né? Satanás nem é citado aqui. Se vocês lerem as outras cartas, quem está acompanhando com a gente, vocês viram lá, né? Que foi citado, olha lá. Tampouco há referências a falsas doutrinas, como a gente viu nas outras igrejas. Balaão, não fala aqui. Balaque, os Nicolaitas, Jezabel. A gente leu aqui nas outras cartas passadas, né? O Senhor Jesus falando sobre Satanás infiltrado no meio ali e realmente afastando aquelas pessoas do Senhor Jesus. Mas essa igreja é deixada de lado.
Essa igreja tá agradando esse tipo de igreja, esse tipo de pessoa tá agradando o diabo, então ele deixa ela. É aquilo que a gente falou da perseguição. E esse tipo de igreja, né, representando aqui Sardes, que somos nós, as pessoas, né, que nós temos que olhar em qual igreja nos enquadramos. Essa igreja, por que o diabo ele não toca nessa pessoa, não fica lá perseguindo, não fica pegando pé? Porque ele tá ganhando tempo. Ali para ele é maravilhoso, porque o diabo, o tempo para ele é perfeito. Se a pessoa fica ali naquela mornidão, para ele tá ganhando tempo. Porque ele precisa de tempo, porque no momento de levar a alma, já passou-se 20, 15, 30 anos, chegou o momento da pessoa, 50 anos, a pessoa vai pro inferno. É a realidade, e tem que ser dita. E eu falei do maior pecado, mas não falei, né? Eu vou abrindo as janelas e esqueço de fechar, mas Deus vai me lembrando aqui. E o maior pecado, gente, o maior pecado é a acomodação. Acomodação. Isso leva às vezes anos, a pessoa vai se acomodando da fé, vai levando no piloto automático. Ela roubou? Ela prostituiu? Não, ela não fez isso, mas ela se acomodou, esfriou, o Espírito Santo se afastou. Então, o que mais tem são pessoas saindo da presença de Deus por conta de acomodação, automático. Aí não faz mais propósito. Por isso que o diabo, ele é o mestre do tempo, né? Ele ama o tempo, né? Ele não se preocupa com quanto tempo ele vai demorar para tirar uma pessoa da presença. Ele não dorme, ele não tem cansaço. Ele tá por conta. Ele tá ali, rugindo como leão. Na própria palavra fala. Ele tá ao seu derredor, rugindo como leão, querendo tragar a sua alma, a nossa alma. Então ele é paciente. Ele vai esperar ali um erro. Então essa pessoa aqui, se eu colocar mais dinheiro, condição financeira para ela, ele vai trabalhar mais e vai deixar Deus de lado. Para outros ele trabalha dessa forma, para outros ele trabalha. Então se eu afundar o filho ali no mundo das drogas, ela não vai ter tempo para Deus e ela vai focar só no filho dela, porque o amor dela tá em primeiro no filho. Ou no marido, eu vou botar preocupação no casamento pro marido sair de perto dela, ficar saindo com os amigos para ficar preocupado. E ele é estrategista, então nós temos que vigiar essas situações, que assim essa acomodação nos tira da presença do Pai. Exatamente, porque aquela pessoa que é adorada, todo mundo ama, faz questão. Eu era essa pessoa, né? Todo mundo fazia questão da minha presença. As festas sem a minha presença não tinha graça. Eu me achava também, né? Hoje, cadê? Todo mundo sumiu. Hoje eu não sou uma pessoa agradável para essas pessoas. A minha fala para essas pessoas, sabe, não faz mais sentido, né? Então, se realmente você é uma pessoa que todo mundo adora, todo mundo ama, enfim, não é perseguido por conta da sua fé no Senhor Jesus Cristo, tem alguma coisa de errado. E existe igrejas assim, né? Que todo mundo ama, todo mundo adora, não são perseguidas, passa na televisão, enfim, é idolatrada, é exaltada. Então a gente tem que vigiar, gente, vigiar. Né? Não tô falando aqui, a gente não tá aqui falando, você tem que sair nem estamos citando o nome aqui. O resumo de tudo, gente, lê a palavra, se aprofunda em Cristo, intimidade com Ele, Ele vai falar. Quem vai falar com vocês, na verdade... É o próprio Cristo que fala. A gente só tá aqui plantando a semente. Muitos frequentam a igreja com assiduidade, pagam os seus dízimos, e muitos nem devolvem o dízimo, né? Não fazem mal a ninguém, oram, não enfrentam perseguições por conta da sua fé, no entanto, são frios quanto defuntos. Vivem na ilusão de uma grande mentira. Uma grande mentira. Infelizmente, é a realidade da maioria dos que estão dentro da igreja. O alerta do Senhor Jesus resume-se ao fato de que essa igreja já tem recebido e ouvido. Aqui a gente está explicando o que foi escrito, tá, gente? O alerta do Senhor Jesus, ele falou aqui: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guardam. Ao fato da igreja já ter recebido e ouvido a palavra de Deus. Por isso, está sem desculpas. A única coisa que resta fazer é praticar o que tem ouvido e se arrepender. Sim, o arrependimento é a única saída para os que estão mortos espiritualmente. Então, acabou? Eu tinha um outro versículo aqui. Tinha os versículos. O Senhor Jesus, ele fala com a gente:
Portanto, vigiai, pois não sabei o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Então, quem está falando isso pra gente? O Senhor Jesus, nos alertando a vigiar quanto à nossa salvação. E aí está o resumo de tudo, está na palavra, né? Não é o nosso achismo, é o que o próprio Deus deixou escrito na palavra dele. E aqui, para finalizar, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Olha aqui, hein, o Deus de amor falando com a gente. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Olha isso aqui, gente. E isso está na palavra mais uma vez, não é o nosso achismo. Não vem de encontro a tudo que a gente está falando aqui. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Doutrinas, né? Doutrinas. Jesus, Deus ficou em silêncio 400 anos, né? E por conta disso, os homens começaram a criar doutrinas. E muitos são apegados ainda ao Velho Testamento, no sentido de que não prestar atenção no que o Senhor Jesus falou quando ele esteve aqui. Por isso que a gente dá a dica, né? Pra gente finalizar aqui. A dica é, começa a ler, você que não quer, você que agora reconhece, você que agora quer voltar, você que agora pode sair daqui dessa palavra, dobrar os seus joelhos, fazer uma oração de arrependimento. O Senhor Jesus, ele falou isso tudo de forma tão dura pra gente, só pra dizer uma coisa, que ele nos ama. E que ele tá nos alertando, esse é o verdadeiro amor. Quem ensina, quem educa, quem exorta. Fala o que precisa, né? Tem gente que a gente vai falar alguma coisa com ela que ela não gosta, ou com ele... Sai de perto, odeia a gente. É a mesma coisa de você imaginar o seguinte, uma amizade no mundo, quando a pessoa fica só ali, não, é isso aí, você tá certo. Em vez de falar verdadeiramente aquilo que você precisa, essa pessoa é seu amigo de verdade? Essa pessoa te ama de verdade? Ou um exemplo de um pai e uma mãe com um filho. Você vê seu filho fazendo algo de errado, roubando, ou mentindo, você vai deixar de exortar seu filho? Você ama seu filho e assim por isso você vai exortar ele, vai falar, você não pode mentir, tá errado. E aí vem o próprio Senhor Jesus com todo o seu amor por todos nós, ele nos exorta na palavra. Ele deixa claro que nós temos que se arrepender. Porque o único perfeito é o próprio Deus. Eu sou imperfeito, eu sou falho, a Maiara é falha, todos nós temos falhas. Mas ele está deixando a palavra dele e ele veio ao mundo para isso. Arrependei-vos enquanto ainda há tempo. E se aqui na Terra, né, a gente não aceita andar com determinadas pessoas, né, não aceita a forma como determinadas pessoas agem, quem dirá o Salvador, o Todo-Poderoso, né? Então, se nós temos essas atitudes, escolhemos muitas das vezes, né, com quem a gente quer andar, e a gente tem essa consciência, e imagina o nosso Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, que é perfeito, aceitar obras imperfeitas, entregas pela metade, fazer por fazer, e achar que assim, Deus entende. Então, para finalizar, né? Pode finalizar aí. Não, é só o benefício que nós temos. E olha como que Deus é tão misericordioso com todos nós. E eu recebo muito isso, muito, nossa, de gente, verdade, muito. Falou com vocês? Faz sentido isso, que comigo falou demais. Nós temos a chance de se arrepender ainda, porque se nós estamos aqui nesse momento presente, Deus está dando mais uma oportunidade. E a gente, como eu falei, ninguém chegou a falar se algum de vocês pode garantir que estaremos vivos no final do dia. Nós não temos essa garantia. Mas sim, nós temos agora a chance, a possibilidade, a oportunidade de se arrepender e se entregar para Deus. Então, se tem um caminho torto, esse é o momento. A palavra de Deus, ele fala, arrependei-vos enquanto ainda há tempo. Então, esse é o momento de... Aonde você estiver, pode ser no trabalho, pode ser em casa, ou até mesmo em algum lugar que não dê, mas feche os olhos, conversa com o próprio Senhor Jesus, se arrependa, que ainda há tempo. Porque você se arrependendo, se entregando ao Senhor Jesus e querendo Ele por quem Ele é, não porque Ele faz o que Ele pode fazer, esse é o momento que há salvação. E haverá festa nos céus, como um dia houve com Zaqueu, quando Zaqueu se arrependeu. Então Jesus, Ele quer sim. Ele veio para quem quer ele. Então, se acontecer o arrependimento, o próprio Senhor Jesus,
Ele vai guiar os seus passos, seus caminhos, e como eu todos os dias da minha vida quero que Ele guie os meus passos, o meu caminho. Se eu não me arrepender todos os dias dos meus erros e transformar, e não é remorso, é sim arrependimento e mudança, aí sim Deus pode agir na minha vida. Eu tô falando em mim e falo para todos que eu quero que todos aqui sejam salvos. E tudo se resume em buscar o reino de Deus em primeiro lugar, gente. E a justiça dele não tem atalho, não tem outro caminho. Vamos ler aquele, antes de finalizar, aquele texto que você tem no WhatsApp? Aquele que você tirou foto? Sim. Tudo se resume nisso. Será que nós estamos buscando Jesus em primeiro lugar? Pode parecer, gente, coisa... É como um seguro de carro, né? Por que vocês pagam seguro de carro, gente? Pra quê? Pra vocês terem segurança de que vocês vão conseguir dar manutenção, enfim, conseguir... se o carro bater, vocês estão seguros. Por que a gente tem que cultivar a salvação da nossa alma aqui? Porque nós vamos ser julgados por aquilo que a gente vive aqui. Isso é uma segurança. Então, busca o batismo com o Espírito Santo, porque ele é o único que vai te sustentar no dia mal, que ele vai vir. Se não veio ainda, vai vir, tá? Vai vir. Se o dia mal não veio pra você, ele vai vir. E a única coisa que vai te sustentar de pé é a presença do próprio Deus habitando dentro de você. E para ele entrar, você precisa rasgar, precisa limpar, tirar, se arrepender, se humilhar na presença dele. Se não houver isso, o sacrifício tem um preço a ser pago. Então você não está no caminho certo. Se não está sofrendo por conta de Jesus, se você não está sacrificando, tendo que sacrificar sua carne por conta de Jesus, e vale a pena, gente. A vida com Deus não é prisão, é liberdade, pelo contrário, é liberdade. E para finalizar, e até para reflexão, a estrada para o sucesso não é uma reta. Há uma curva chamada fracasso. Um trevo chamado confusão. Um quebra-molas chamado amigos. Faróis de advertência chamado família. E pneus furados chamado empregos. Mas, se você tiver um step chamado determinação, um motor chamado perseverança, um seguro chamado fé e um motorista chamado Jesus, você chegará a um lugar chamado sucesso. Esse é o verdadeiro sucesso. Ter certeza que você vai entrar no reino dos céus, minha amiga. Se você tiver o batismo com o Espírito Santo, você é rica. E as outras coisas ele vai te acrescentar. Se ele quiser te fazer rica, milionária, ele vai fazer para glorificar o nome dele. Você pode todas as coisas no Senhor Jesus, todas as coisas, se em primeiro lugar agradar a ele. Agrada-te do Senhor teu Deus, que ele satisfará todos os desejos do seu coração que estiverem linkados àquilo que é o que ele quer para sua vida, para os planos dele. Amém, pessoal? Então, vai ficar salva aqui essa live, como sempre fica, tá? Compartilha. Deus vai colocar alguém no seu caminho aí hoje, que vai te falar alguma coisa, vai reclamar com você, e você vai falar assim, pera aí que eu vou te mandar o link de uma live que eu participei hoje para você assistir. Assiste, né? Então, compartilha o link. Não precisa nem me seguir, não quero seguidor, não. Mas eu quero que você se permita ser usada hoje, amanhã, Deus vai usar. Depois vocês vão falar comigo. Quem quiser entrar no canal do Telegram, tem tua história em algum canto, Mai? Tem aqui a minha história em relação ao trabalho, tá? Tem aqui nos destaques. E na jornada eu vou contar, se você é lojista, vem pra jornada que eu vou contar a minha história lá, tá bom? E tem um destaque aqui também escrito minha história. Dá uma olhadinha nos meus destaques aqui, tá bom? Dá uma olhada. E no canal do YouTube, se quiser, o link lá eu conto a minha história, a história dele, tá? Lá me chama no direct, eu mando o link do YouTube e do canal do Telegram. Faz uma oração aí pra gente finalizar então. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, obrigado, Espírito Santo, pelos ensinamentos, exortações, meu Pai. Que hoje haja arrependimento entre nós, todos que estamos aqui, meu Pai Altíssimo, Deus poderoso. Tenha misericórdia sobre todos nós, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, meu Pai. Nos limpa das nossas impurezas, Espírito Santo. E assim, Pai eterno, peço que haja salvação, meu Pai. Porque hoje, que haja, meu Pai, na mente de cada um que recebeu a palavra do Senhor aqui, que haja esse arrependimento e assim haverá festa nos céus, meu Pai.
E aqui eu peço a Ti, meu Pai eterno e poderoso, que desce com a luz sobre todas as pessoas que estavam aqui hoje, meu Pai, não só sobre elas, mas sobre toda a família e sobre todas que estão assistindo agora no gravado também depois, meu Pai. E que haja unção diferenciada do Senhor, meu Pai. Abra as comportas do céu, Espírito Santo, e derrama as bênçãos e bênçãos sem medidas, meu Pai. Que seja um dia abençoado pelo Senhor sobre cada uma dessas vidas. Eu entrego a alma, a vida, os caminhos de cada um aqui e os nossos caminhos em Tuas mãos, meu Pai. Que todos nós possamos honrar, glorificar o Teu santo e poderoso nome. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe todos vocês. Até a noite, às 19 horas, a gente volta para falar de moda, tá bom? Tenham um dia abençoado. Sejam abençoados. Nós abençoamos a vida de vocês. Sejam a própria bênção, em nome de Jesus. Amém. E ore por nós também, hein, gente? Coloca a gente nas orações de vocês. Comenta depois aqui o que vocês acharam do que o Senhor Jesus falou com vocês no Café com Fé. Isso aí, batiza mesmo, entrega a sua vida. Parabéns, não tem nada melhor. Parabéns. Aí Deus vai colocar vestes brancas em você, né? Quando a gente batiza nas águas, a gente deixa a vida velha ali e anda em novidade de vida, né? Parabéns pela decisão. Melhor decisão da vida. Obrigado, Deus abençoe. Tchau, tchau.